indicações e contraindicações para a trombólise no AVC agudo? Meu nome é Marcos, sou professor de neurologia. A nossa aula é sobre as doenças cerebrovasculares, um tema muito recorrente nas provas, talvez aí um dos temas mais cobrados quando se trata de neurologia. Então vamos começar a nossa aula passando aqui a nossa programação. Vamos falar de alguns conceitos, os fatores de risco para as doenças cerebrovasculares, a anatomia vascular cerebral, importantíssimo, não tem como falar de doença cerebrovascular sem conhecer a anatomia vascular cerebral e cervical também, o quadro clínico das condições, o manejo do AVC agudo isquêmico, o acidente isquêmico transitório, as manifestações hemorrágicas, hemorragia intraparenquimatosa, HSA. Nós vamos tratar de todos esses pontos aqui na nossa aula. Começando falando sobre a epidemiologia, com o envelhecimento da população, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, nós temos observado um aumento da incidência das doenças cerebrovasculares. Então, nesse período de transição demográfica, nas últimas décadas, observamos aí este aumento. É mais comum em países de baixa e média renda, e, além disso, tem um impacto muito importante, porque as doenças cerebrovasculares são consideradas a segunda causa de morte em todo o mundo e a terceira causa de incapacidade funcional, ou seja, além de configurar um grupo de doenças com alta taxa de mortalidade, os pacientes que sobrevivem apresentam geralmente um impacto funcional, seja por uma limitação motora, sensitiva, cognitiva, enfim. Então, um impacto importante para a qualidade de vida. Falando de alguns conceitos, as doenças cerebrovasculares são causadas por fenômenos obstrutivos ou hemorrágicos. Quando nós falamos de fenômenos obstrutivos, eles causarão o AVC isquêmico e as obstruções podem ocorrer por trombose. A principal causa de trombose é a aterosclerose, mas também por embolia, por arterite, um processo inflamatório, por compressão, malformações podem causar AVC isquêmico, fenômenos obstrutivos. Quando vamos para os fenômenos hemorrágicos, aí nós vamos dividir nas hemorragias intraparenquimatosas, nós vamos chamar de AVC hemorrágico, e na hemorragia do espaço subaracnoide, a famosa HSA. Os fenômenos hemorrágicos acontecem geralmente pela rotura de aneurismas, microaneurismas cerebrais, mas também por discrasias sanguíneas, por exemplo. Então, nós temos aqui fenômenos obstrutivos, AVC isquêmico, fenômenos hemorrágicos, AVC hemorrágico, hemorragia intraparenquimatosa e a HSA, hemorragia no espaço subaracnoide. Falando sobre os fatores de risco, vamos dividir aí nos fatores não modificáveis e modificáveis. Entre os não modificáveis, o principal fator de risco é a idade, é uma doença que aumenta a incidência com o envelhecimento, mas também pacientes do sexo masculino, a população negra e fatores hereditários. Os pacientes com familiares de primeiro grau com doença cerebrovascular apresentam um risco 2 vezes maior de também apresentar. Então esses são os fatores de risco não modificáveis. Mas temos aqui importantes fatores modificáveis e vou destacar para vocês aqui um grupo de fatores que são aqueles comuns para as doenças vasculares no geral. Então, o tabagismo, etilismo, a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, a dislipidemia, todos aqueles fatores que nós conhecemos para as doenças vasculares se enquadram aqui, e destacar os outros fatores que geralmente nós não lembramos ou não são comumente citados, mas podem aparecer na sua prova. Apneia do sono, migrânia com aura, anemia falciforme, paciente com doença de Chagas apresenta um risco maior de apresentar doenças cerebrovasculares. Então, nós temos aqui alguns outros fatores não comumente citados, mas que podem aparecer na sua prova e induzir o aluno ao erro. Será que esse fator aumenta a chance de doença cerebrovascular? Sim, nós temos aqui além dos fatores clássicos. Então, isso é bem importante. Vamos seguir agora com algo que você precisa saber.
Pessoal, como eu disse, não tem como estudar as doenças cerebrovasculares sem revisar a anatomia vascular cerebral e cervical. Então vamos começar falando aqui da circulação intracraniana anterior do sistema carotídeo. Vamos começar aqui pelo arco aórtico da esquerda para a direita. Então o primeiro vaso que sai ali do arco aórtico à esquerda, a artéria subclávia esquerda, que não tem importância para a gente. Logo em seguida, nós temos a artéria carótida comum, e ela vai se bifurcar em carótida interna, esquerda, e artéria carótida externa, esquerda. A circulação externa compreende aí a circulação extracraniana, não tem importância para a gente. O que nos importa é a artéria carótida interna, esquerda, para a circulação de parte do cérebro. Do outro lado, nós temos aí, não saindo diretamente do arco aórtico, mas sim um tronco braquiocefálico, na maioria dos indivíduos. Claro que há variações anatômicas, mas geralmente temos o tronco braquiocefálico e ele irá se bifurcar na artéria subclávia direita e aí sim a artéria carótida comum direita, que também irá se dividir em interna e externa. O que nos importa para a circulação intracraniana é a artéria carótida interna direita. Então nós temos aqui a circulação anterior, ou sistema carotídeo. Deste lado aqui, vou destacar a circulação vértebro-basilar, circulação posterior. Então nós temos as artérias vertebrais direita e esquerda, elas saem, emergem da artéria subclávia do lado correspondente, vão subir, ascender até o crânio pelo forame transverso ou os forames transversos das vértebras cervicais de C6 a C1, irão se encontrar ao nível do forame magno, se juntar para formar a artéria basilar, esse vaso extremamente importante que repousa sob o sulco basilar aqui na ponte. Então nós temos aqui a formação da artéria basilar pela junção das artérias vertebrais. E dela sairão diversos ramos, nós vamos detalhar no slide seguinte, mas elas bifurcam aí ao final nas artérias cerebrais posteriores. Então isso compreende a circulação vértebro-basilar posterior. Do outro lado, a circulação anterior, sistema carotídeo. E aí nós temos aqui na próxima imagem o famoso polígono de Willis, caracterizando melhor a circulação intracraniana. Então, chegando aqui, nós temos as artérias carótidas internas, direita e esquerda, o principal ramo mais calibroso, a artéria cerebral média, a famosa artéria cerebral média, o vaso mais importante para a irrigação do parênquima, irriga a maior parte do hemisfério cerebral correspondente, então o principal vaso, mas temos outros vasos também que são ramos da carótida interna. Então aqui temos a artéria oftálmica, aqui acima a artéria cerebral anterior, uma de cada lado. As artérias cerebrais anteriores irão se comunicar pela artéria comunicante anterior, que tem esse nome, para fechar a parte anterior do polígono. Então temos aqui cerebral anterior direita e esquerda e temos a artéria comunicante anterior fechando o polígono. Outro vaso importante, a artéria coroideia anterior, responsável por irrigar parte da cápsula interna. Então o AVC dessa artéria, apesar do território pequeno, pode causar um impacto funcional pelo comprometimento motor. E nós temos um outro vaso aqui, que é a artéria comunicante posterior, a artéria que vai ligar o sistema anterior carotídeo ao sistema posterior vértebro-basilar. Então é importante a artéria comunicante posterior. Ela tem esse nome porque integra essas duas circulações. Aqui abaixo nós temos a artéria vertebral direita e esquerda, se junta para formar a artéria basilar, que irá se bifurcar posteriormente nas artérias cerebrais posteriores. Então, o sistema responsável pela irrigação do córtex occipital, do cerebelo e do tronco encefálico. Então, sistema vértebro-basilar. Queria destacar para vocês dois vasos, a artéria cerebelar póstero-inferior ou posterior-inferior, que é ramo das artérias vertebrais e causa uma síndrome clínica com um epônimo muito conhecido, que é a síndrome de Wallenberg, o AVC da região dorsolateral do bulbo. Então é importante, nós falaremos disso posteriormente. E o outro vaso, a artéria cerebelar anterior inferior. Então nós temos das vertebrais a artéria cerebelar póstero-inferior ou posterior-inferior, e nós temos da artéria basilar a
artéria cerebelar anterior e inferior, conhecida também como AICA, e a póstero inferior, conhecida como PAICA, pela sigla em inglês. Então, integramos aqui sistema de circulação anterior e sistema de circulação posterior. Aqui, resumindo então, circulação cerebral, quando falarmos de circulação anterior, falamos de artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria coroideia anterior, são os principais vasos. Circulação posterior, falaremos das artérias cerebrais posteriores, direita e esquerda, e artéria basilar e vertebrais e seus ramos. Importante aí nos estudos dos eventos cerebrovasculares, do cerebelo, do tronco encefálico, do córtex occipital. Circulação posterior. Muito importante aqui para você conhecer esses vasos, porque isso vai determinar, quando você observar uma síndrome clínica em um paciente com AVC, você já vai imaginar que vaso foi acometido. Temos aqui uma outra imagem que mostra aí as regiões cerebrais acometidas no infarto desses vasos que estudamos. Observe aqui na cor em amarelo o grande território responsabilidade da artéria cerebral média. Olha o espaço que essa artéria irriga, a importância que tem, por isso que nós chamamos o AVC da artéria cerebral média, principalmente no seu ramo proximal M1, que causa uma extensa área de isquemia, como o AVC maligno, pela alta taxa de mortalidade e de impacto funcional naqueles pacientes que sobrevivem. Artéria cerebral média. Estruturas aqui do núcleo da base, também com os ramos profundos da artéria cerebral média. Temos aqui na cor azul a artéria cerebral anterior, que é responsável pela irrigação da região medial dos lobos frontais, à direita e à esquerda. E nós temos aqui a cabeça do núcleo caudado, pelos ramos profundos também da artéria cerebral anterior em azul, estrutura dos núcleos da base. Aqui, em vermelho, nós temos o território córtex occipital, o córtex visual primário, artéria cerebral posterior, mas a isquemia da artéria cerebral posterior também pode seguir e comprometer a região do tálamo. Então o paciente pode apresentar aí alteração sensitiva no exame clínico, além das alterações visuais por um infarto da artéria cerebral posterior. Aqui em verde, a região posterior da cápsula interna, artéria coroideia anterior. Lembra que nós falamos que esse vaso, apesar de pequeno, irrigar um pequeno território também é um vaso importante, porque pode causar uma lesão cerebral que impacta clinicamente com um déficit motor importante. Então, o infarto da artéria coroideia anterior também faz parte da circulação cerebral anterior. Então, temos aqui as áreas para que você aí saiba correlacionar o infarto do vaso com o território acometido, né? O vaso envolvido com o território cerebral acometido. E o quadro clínico? Como é o quadro clínico das doenças cerebrovasculares? Então nós temos o quadro clássico, que é o agudo ictal, aquele déficit súbito, né, a forma mais comum. Nós temos a apresentação também subaguda ou mesmo intermitente, como acontece no acidente isquêmico transitório. Importante destacar que a clínica ela pode variar por diversos fatores. O primeiro deles, o vaso acometido. Segundo, a extensão da lesão. Isso é muito importante, né? O paciente pode ter um infarto. Pacientes diferentes, infarto do mesmo vaso e a sintomatologia muito diferente, a depender da extensão do território acometido. A circulação colateral, isso aí também é um caráter individualizado. Os pacientes podem apresentar manifestações clínicas diferentes devido à sua rede de colaterais, que podem suprir parcialmente aquela área isquemiada e também a própria neuroplasticidade. Então a apresentação clínica é variável por esses diversos fatores. Lembrando que 75% das doenças cerebrovasculares são da circulação anterior e 25% da circulação posterior. Então, quanto ao quadro clínico geral, importante aqui que vocês saibam dessas informações. Fiquem atentos agora, que vem algo aí para a gente descomplicar. Pessoal, nós falamos de circulação anterior, circulação posterior, mas como será a manifestação clínica destas lesões, do infarto aí do território anterior e posterior? Então, trouxe para vocês aqui os sintomas clássicos, vocês vão observar isso na prática clínica e também na prova. A manifestação do AVC da circulação anterior, nós teremos o comprometimento do córtex
e região subcortical frontal, parietal, temporal. Então teremos aí acometimento do córtex motor, portanto, hemiparesia ou hemiplegia, alteração sensitiva, giro pós-central, córtex sensitivo, alteração da sensibilidade, afasia pelo acometimento à esquerda. Lembre-se que 99% dos indivíduos têm o hemisfério cerebral esquerdo como responsável pela linguagem, uma função cortical que determina a dominância hemisférica, por isso que chamamos o hemisfério cerebral esquerdo de dominante, alterações da consciência, especialmente nas lesões corticais, distúrbios do comportamento e da conduta, e especialmente nas lesões frontais, desvio conjugado do olhar pelo acometimento do córtex também, hemianopsia, alteração do campo visual, aí afetando as radiações ópticas, e a presença de cefaleia também pode ocorrer. Então, geralmente, o paciente com AVC de circulação anterior, lá na prova vai aparecer para vocês déficit motor, sensitivo e alguma lesão, alguma manifestação clínica que sugere para você acometimento cortical. Então, a função cortical superior e comprometida, a linguagem, nível de consciência, então geralmente terá algo envolvendo esse aspecto. Nós temos aqui o território posterior, aí já uma síndrome clínica que envolve o acometimento do cerebelo, córtex occipital e tronco encefálico. Então temos ataxia, vertigem, disfagia, acometimento aí do cerebelo e do tronco causam esses sintomas. Lembrando que a ataxia ela pode ser axial, mas pode ser apendicular pelo acometimento dos hemisférios cerebelares. Síndrome dos pares cranianos, fiquem atentos a isso. Vocês conhecem os pares cranianos. Se o paciente lá no quadro clínico apresenta uma síndrome de pares cranianos, possivelmente é um infarto do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte ou bulbo. Hemianopsia, alteração do campo visual pelo acometimento do córtex occipital, irrigado pelas artérias cerebrais posteriores. A região occipital é o córtex visual. Então, importante alteração do campo visual, que nós chamamos de hemianopsia, quando acomete um hemisfério cerebral, um córtex occipital, e o paciente apresenta déficit de um campo visual. Distúrbio respiratório, a presença de cefaleia também pode ocorrer. Então, nós temos aqui as manifestações clínicas: AVC de circulação anterior, AVC de circulação posterior. Vamos falar agora das síndromes clínicas especificamente, começando pelo AVC lacunar, muito comum na prática clínica. O AVC lacunar é um AVC de vasos profundos, de ramos profundos, então o território geralmente acometido ele é muito pequeno. Antigamente havia uma descrição, ainda em alguns livros nós encontramos que o AVC lacunar tem um tamanho menor, a área de isquemia, 1,5 a 2 centímetros, mas o que importa não é o tamanho, é o mecanismo fisiopatológico. O AVC lacunar é um infarto dos ramos profundos das artérias cerebrais, as artérias lentículo-estriadas. Então, geralmente, o paciente, como tem uma área de isquemia pequena, ou ele é assintomático, isso pode ser um achado de exame, ou o paciente tem uma síndrome clínica pura, geralmente envolvendo um único segmento no exame neurológico. A etiologia é a destruição dos vasos de pequeno calibre pelo acúmulo de matéria hialina, num processo que nós chamamos de lipohialinose. Isso ocorre além do envelhecimento, principalmente pela hipertensão, pelo diabetes e pelo tabagismo. Então, os pacientes que apresentam as síndromes lacunares, geralmente são pacientes com mais de 60 anos, 50, 60 anos, com alguma dessas comorbidades, ou hipertenso, ou diabético, ou pacientes tabagistas. Os infartos, como eu disse, são pequenos e a síndrome clínica são síndromes puras, como nós costumamos chamar. Então, uma síndrome motora pura ou sensitiva pura ou unicamente disartria. Então, o paciente tem somente sintoma motor ou somente sintoma sensitivo ou associação de sintoma motor com disartria. Então, geralmente são sintomas voltados aí a 1, 2 segmentos do exame físico neurológico, porque a área de isquemia é muito pequena. E esse AVC, portanto, tem um melhor prognóstico, tanto é que muitos pacientes descobrem em uma avaliação neurológica por outra condição, fazem um exame de imagem e nós observamos que ele já teve um ou mais lesões lacunares. Então nós temos aqui uma imagem do paciente que apresenta um infarto lacunar antigo na região do tálamo à esquerda. Possivelmente esse paciente teve uma síndrome sensitiva contralateral, portanto à direita, mas caracteriza um infarto lacunar. Você observe aí um infarto de ramos profundos e um território pequeno. Então este é o infarto lacunar
muito comum na prática clínica. O próximo, o que mais cai nas provas, o infarto da artéria cerebral média esquerda. Os avaliadores gostam da artéria cerebral média esquerda pelo comprometimento da linguagem. Então, infelizmente, essa lesão é uma lesão catastrófica. O paciente que tem uma oclusão de um ramo proximal da artéria cerebral média apresenta uma síndrome clínica com vários sinais e sintomas, e a imensa maioria dos pacientes terão impacto funcional ou irão a óbito devido a essa condição, uma alta taxa aí de mortalidade. Então nós temos aí o infarto da artéria cerebral média, portanto, comprometimento motor e sensitivo à direita, contralateral, afasia, nós falamos, o hemisfério dominante para a linguagem é o esquerdo, na maioria dos indivíduos, cerca de 99%, então esse paciente pode apresentar afasia motora, sensitiva, afasia global, com o AVC da artéria cerebral média esquerda, hemenopsia homônima à direita, contralateral, acometimento das radiações ópticas, desvio conjugado do olhar para o lado da lesão, então, sempre para o lado da lesão no AVC da artéria cerebral média, então, neste caso, desvio à esquerda, rebaixamento do nível de consciência, isso é muito comum nesse tipo de AVC, e o prognóstico muito ruim, menos de 10% dos pacientes com AVC da artéria cerebral média esquerda ficarão funcionais independentes depois de um ano do quadro. Então o impacto funcional é muito importante. Aqui trouxe algumas imagens com diferentes extensões de isquemia, mas a oclusão do ramo proximal M1 causaria um AVC semelhante a esta imagem, com essa área de hipodensidade importante, então, que nós chamamos de AVC maligno, quando o paciente tem acometimento de mais de 50% ou mais de 2/3 do território da artéria cerebral média, seja direita ou esquerda, nós podemos caracterizar o AVC maligno. Agora, o outro lado, o AVC da artéria cerebral média direita, teremos, portanto, também acometimento motor sensitivo à esquerda, contralateral. Diferente do outro quadro, não terá afasia, não observamos, a não ser que o paciente tenha dominância inversa, o hemisfério cerebral direito responsável pela linguagem, isso é muito incomum, é raro, mas a presença de heminegligência, o paciente não responder aos estímulos táteis, visuais, uma perda da orientação e visoespacial à direita, perdão, à esquerda. Então nós temos aqui o quadro de heminegligência nos pacientes que apresentam AVC da artéria cerebral média direita, pode apresentar heminegligência aí à esquerda. Nós temos a hemenopsia homônima, assim como acontece também no AVC da artéria cerebral média esquerda. Aqui no caso contralateral à lesão, tem hemenopsia geralmente à esquerda, acometimento das radiações ópticas, desvio conjugado do olhar, sempre ipsilateral a lesão, então para a direita, rebaixamento do nível de consciência, prognóstico também reservado. Então, AVC da artéria cerebral média, direita, uma lesão muito grave. Vamos para o próximo, o AVC da artéria cerebral anterior. Esse com a manifestação clínica mais discreta. Então, a artéria cerebral anterior responsável pela irrigação da parte mais medial dos lobos frontais. O paciente pode apresentar alteração motora, especialmente dos membros inferiores, que afeta a região mais medial do córtex motor, então a área dos membros inferiores. Alterações da sensibilidade podem acontecer. Incontinência urinária fecal, também pela área acometida, mais medial. Mutismo e afasia podem ocorrer se o paciente tem uma lesão à esquerda, também pode afetar a área de Broca, o paciente tem um quadro de afasia motora, com AVC da artéria cerebral anterior, e distúrbios neuropsiquiátricos, alterações comportamentais por esse acometimento do lobo frontal. Aqui nós temos uma imagem. Cuidado para não confundirem, essa imagem de ressonância, não é de tomografia, por isso que a imagem está com essa cor. É uma sequência de restrição à difusão e no AVC agudo, nesta sequência de difusão, nós observamos a imagem da isquemia hiperintensa. Então ela tem essa cor branca. Diferente da tomografia, que na fase aguda nós observamos uma área de hipodensidade. Na ressonância, nós chamamos de hipointenso ou hiperintenso. Na sequência de restrição à difusão, a imagem do AVC agudo da isquemia fica hiperintensa, por isso essa coloração, mas uma imagem diferente de ressonância, tá? Então aqui o AVC da artéria cerebral
anterior. Próximo, AVC da artéria cerebral posterior. Lembre-se sempre do córtex occipital, córtex visual. Então, a principal manifestação são as alterações do campo visual em 90% dos pacientes, geralmente se manifestando como hemianopsia. Então, o paciente tem perda aí de parte do campo visual, mas pode também apresentar perda de um quadrante, que nós chamamos de quadrantopsia, ou até mesmo, em alguns casos, o paciente apresentar cegueira cortical. Cefaleia pode ocorrer comum e ficar atento para o AVC da circulação posterior, porque o edema do cerebelo, da região posterior, córtex occipital, pode comprimir ali o quarto ventrículo, causar uma hidrocefalia obstrutiva pelo edema nos primeiros dias, e isso também pode ocasionar um quadro de cefaleia. Alterações sensitivas, lembrem-se que no acometimento da artéria cerebral posterior pode haver comprometimento talâmico e por isso as alterações sensitivas neste AVC. E a hemiparesia geralmente é leve e transitória quando o acometimento do tálamo é uma estrutura adjacente à cápsula interna, onde passa ali o trato piramidal. Então esse edema pode comprimir e causar um déficit motor temporário, que geralmente reverte nos dias seguintes após a resolução do edema, que acontece ali na fase aguda, especialmente nos primeiros 2 dias. Então, aqui uma imagem clássica de uma tomografia com o paciente com AVC da artéria cerebral posterior esquerda, uma área de isquemia aí no córtex occipital. Próximo, o AVC do cerebelo. Então, nós temos aqui os sintomas cerebelares clássicos, a vertigem, dismetria no exame clínico, né, que indica essa falta de coordenação, alterações do equilíbrio. Então, o paciente pode apresentar, além da vertigem, nistagmo, essa queixa de alteração do equilíbrio ou da coordenação, instabilidade postural, a fala escandida, que é uma fala arrastada. Nós chamamos isso de disartria cerebelar, mas tem esse nome também de fala escandida, um pouco diferente da disartria que nós observamos nos AVCs da circulação anterior. Então você pode observar um distúrbio da fala nesses pacientes. A ataxia axial ela acontece quando há acometimento do verme cerebelar, a região mais central do cerebelo, e a ataxia apendicular, que envolve os membros, quando nós temos o acometimento dos hemisférios, ou à direita ou à esquerda. Lembre-se de uma coisa importante, o acometimento a síndrome clínica no AVC cerebelar, ela ocorre de forma ipsilateral à lesão, diferente da circulação anterior, que os sintomas motores e sensitivos são contralaterais à lesão, que você observa no exame físico. Aqui no cerebelo é ipsilateral à lesão. Então, se eu tenho uma isquemia do hemisfério cerebelar à direita, eu teria uma ataxia apendicular à direita. À esquerda, a mesma coisa. Então, ataxia axial, lesão central, vermiana, ataxia apendicular, acometimento dos hemisférios cerebelares. E a manifestação clínica ipsilateral à lesão. Hidrocefalia obstrutiva, mais uma observação aí, falamos no slide anterior, paciente com AVC de cerebelo, pelo edema, pode comprimir o quarto ventrículo e fazer uma hidrocefalia obstrutiva, então é importante vocês ficarem aí atentos. Aqui uma imagem de tomografia, o paciente com a área de hipodensidade do hemisfério cerebelar à direita, o tronco encefálico aqui o quarto ventrículo. Então, pelo edema, pode comprimir ou ocluir o quarto ventrículo. Mas aqui é uma imagem de um AVC do cerebelo à direita. E vamos falar agora do AVC do tronco encefálico. É um quadro muito variável, nós podemos aí descrever várias síndromes clínicas relacionadas ao infarto do tronco encefálico. Vou falar aqui da mais conhecida, esse epônimo muito citado, que é a síndrome de Wallenberg. Então imagine, pessoal, que o tronco encefálico é uma região muito compacta, onde passam várias estruturas que irão descer para a medula, e nós temos os núcleos de vários pares cranianos. Então o acometimento ele pode ser muito variável, a depender do local da lesão, da extensão, e uma síndrome clínica geralmente rica de sintomas neurológicos. Mas existe a síndrome de Wallenberg, a descrição aí do AVC da região dorsolateral do bulbo, que tem manifestações clínicas específicas. Então, pela história clínica, você pode já suspeitar que trata-se de um AVC da circulação posterior, envolvendo aí
a região dorsolateral do bulbo. Geralmente isso acontece por embolia na artéria cerebelar inferior posterior. Lembra quando nós falamos lá da anatomia? Eu citei essa artéria. Então, um quadro embólico nesta artéria ou nas artérias vertebrais podem causar síndrome de Wallenberg, infarto da região dorsolateral do bulbo. E aí nós teremos um quadro um pouco diferente daquele paciente que apresenta um quadro clínico típico de hemiparesia, hemihipoestesia, mas um paciente que tem um quadro de vertigem, nistagmo, náuseas, vômitos, disfagia. É comum esse paciente ali no início do quadro, na primeira avaliação, o médico pensar em uma vertigem periférica, uma vertigem de origem central, aí direcionar a investigação diagnóstica e depois descobrir que trata-se de uma lesão cerebrovascular. Então, apresentação de vertigem, náuseas, vômitos, nistagmo, e aí no exame clínico nós podemos observar que o paciente apresenta uma alteração da sensibilidade, uma termoanestesia ipsilateral na face e contralateral no corpo. Então, alteração que vai te fazer pensar também na síndrome de Wallenberg, alteração de sensibilidade ipsilateral à lesão na face, contralateral no corpo. Síndrome de Horner também pode acontecer e alterações da coordenação, ataxia e também hipotonia ipsilateral. Então aqui nós temos a imagem da ressonância, uma área de restrição à difusão, por isso com essa cor branca, uma imagem hiperintensa que mostra um AVC da região dorsolateral do bulbo, certo? Síndrome de Wallenberg, lembre desse epônimo, isso pode aparecer na prova para vocês, tá bom? Agora vem algo importante que você precisa memorizar. Pessoal, falamos das principais síndromes clínicas aí nas doenças cerebrovasculares e agora vamos falar da abordagem no AVC isquêmico agudo, começando aí pelos pré-requisitos para a trombólise. Então, o paciente chegou no serviço de emergência com um quadro de sinais, sintomas do exame físico compatível com o AVC agudo, e aí você vai avaliar se esse paciente é candidato à trombólise química. A trombólise com alteplase, nós realizamos até 4 horas e meia do ictus, quando os pacientes terão benefício aí para a recuperação funcional. Então, quais são os pré-requisitos? O AVC isquêmico com um déficit mensurável, então a histórica clínica compatível e o déficit documentado pelo exame físico. O marco temporal até 4 horas e meia do ictus, quando conhecido, relato do paciente, do familiar, idade maior que 18 anos, lembrando que não existe idade de limite superior, isso pode ser uma pegadinha de prova, isso vai da avaliação de cada profissional, mas nós podemos trombolizar pacientes com mais de 70, 80 anos, não há limite superior, só o limite inferior acima de 18 anos. Os sinais vitais, então a PA no momento da trombólise menor que 185 por 110, glicemia normal, a saturação maior que 94, checar se o paciente faz uso de anticoagulantes e aí se ele faz uso de varfarina, precisa checar o RNI no exame laboratorial antes de proceder com a trombólise química, o NIH, a escala, né, o Stroke Scale, a escala de mensuração do déficit neurológico, maior ou igual a 6. Nós vamos falar da escala aí no slide seguinte, mas maior ou igual a 6. Então, geralmente nós não indicamos para pacientes que apresentam pontuação menor do que 5. E nós vamos falar sobre isso, porque tem um detalhe importante aí. A escala de Aspect, que é uma escala tomográfica, nós avaliamos a tomografia na entrada destes pacientes e separamos aí 10 áreas de possíveis lesões em que nós vamos retirar os pontos a partir de 10 em cada área de hipodensidade que o paciente apresentar. Para proceder com a trombólise, recomenda-se com aspect acima de 6, ou seja, se o paciente apresenta muitas áreas de hipodensidade ou áreas de limites indefinidos, aumenta-se o risco de transformação hemorrágica, porque pode se tratar de um AVC muito extenso. Então, recomenda-se aí o aspect maior que 6 na escala tomográfica, que varia de 0 a 10, tá certo? Então, uma recomendação com base no exame de imagem realizado na emergência. A dose da alteplase, do RTPA, 0,9 mg por quilo de peso, sendo que fazemos 10% em bolos e 90% sob bomba de infusão contínua em 1 hora. Então temos aqui o checklist, os pré-requisitos para trombólise com RTPA.
E aí, falando um pouquinho sobre a escala Stroke Scale do NIH, né, dos Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos, que desenvolveram essa escala inicialmente para pesquisa científica, mas a escala se consagrou para uso na prática clínica por neurologistas e médicos não neurologistas nos serviços de emergência, nas salas de AVC, e muito utilizada hoje na prática clínica, de fácil aplicação, geralmente em 5 a 8 minutos você consegue aplicar a escala completa do NIH. A escala tem pontuação de 0 a 42 pontos, nós avaliamos 11 itens do exame neurológico para mensurar o déficit do paciente, quantificar esse déficit, melhor dizendo, e poder comparar posteriormente, após a trombólise, ou mesmo na recuperação naqueles pacientes que não foram submetidos à trombólise química, qual foi a recuperação de maneira numérica, estabelecendo aí os patamares na avaliação. Então, 11 pontos do exame neurológico são avaliados. A pontuação, como eu disse, varia de 0 a 42, 0 para o paciente que não tem nenhum déficit neurológico e 42 o paciente que está em coma e irresponsivo. E a trombólise química é indicada geralmente para os pacientes que apresentam o NIH maior ou igual a 6. Nós falamos aí também os critérios lá para trombólise química, geralmente o NIH maior ou igual a 6. Então aqui a escala para vocês precisam saber sobre esses itens, o uso aí na prática clínica e a importância dessa escala, porque geralmente ela aparece lá também nas questões, colocando o déficit do paciente. Vamos falar sobre a tomografia na fase aguda do AVC. Então o paciente chegou, você realizou ali a estabilização clínica, checou os sinais vitais, a glicemia, saturação, pressão arterial. Esse paciente tem suspeita clínica de AVC, você vai encaminhar imediatamente para a tomografia, fazer a tomografia de crânio simples, sem contraste, e realizar também a angio-TC de vasos cervicais e vasos intracranianos. Mas quais são os achados na tomografia para o AVC isquêmico agudo? O que eu encontro ou posso encontrar nesses pacientes? Quando o paciente tem um AVC isquêmico, nós geralmente realizamos a imagem assim que o paciente chega ao hospital, e se ele chegou ali em poucas horas, muitas vezes a tomografia é normal, não encontra nenhuma alteração. Isso é bom porque você pode proceder aí com a trombólise. Se o paciente não tem nenhuma lesão hemorrágica e a tomografia não mostra nenhuma área definida de isquemia ainda, você pode proceder, esse paciente tem uma chance maior de responder ao tratamento trombolítico, possivelmente trata-se de uma lesão muito recente. Mas existem alguns sinais que nós podemos já observar ali na fase aguda do AVC isquêmico. O primeiro é o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Então nós observamos aqui esta imagem, aqui é a tomografia de um paciente com AVC em fase aguda. Observe a presença do trombo intraluminal na artéria cerebral média, um ramo proximal, e aí essa imagem hiperdensa indica a presença de um trombo dentro do vaso e pode ser visto aí na tomografia simples, sem contraste, na fase aguda. O segundo aspecto, nós podemos observar aí a presença do edema, essa área de hipodensidade, mas a perda da diferenciação branco-cinzenta, que nas tomografias com uma resolução não muito boa, fica difícil determinar, mas há uma diferença na densidade dos tecidos da substância cortical cinzenta e da substância profunda branca. Então a perda da diferenciação branco-cinzenta também pode ser um achado quando nós comparamos com o outro lado, o lado sem isquemia, no AVC agudo. E o terceiro aspecto, o desaparecimento dos sulcos e fissuras. Então, devido ao edema, a possibilidade dos sulcos e fissuras, que são normais, serem comprimidos pelo edema em direção à calota craniana. Então, nós observamos o desaparecimento dos sulcos e das fissuras na fase aguda do AVC isquêmico. Então, importante, aí são 3 achados observados aí na TC de crânio, AVC isquêmico, fase aguda. E aí procedemos com a trombólise química. Quais são os passos pós-trombólise? Então, esse paciente precisa permanecer sob monitorização contínua. É importante que você observe sinais de piora neurológica. Se o paciente tem
piora na pontuação da escala do NIH, ou seja, déficit neurológico novo, ou se o paciente apresenta rebaixamento do nível de consciência, isso pode indicar um sinal de transformação hemorrágica pós-trombólise. Então é super importante ficar atento a esses sinais: piora neurológica, rebaixamento do nível de consciência, não utilizar antiagregantes, anticoagulantes nas próximas 24 horas, iniciar profilaxia TEP-TVP após 24 horas, evitar a punção arterial, passagem de sonda nasoentérica, acesso venoso profundo também ali no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, e realizar uma TC de crânio aí um dia após o procedimento com trombolítico. Porém, a qualquer momento pode ser necessário repetir se você notar algum sinal anormal, uma piora neurológica, o paciente está mais rebaixado, aí você pode realizar a TC a qualquer momento, mas de protocolo, geralmente nós realizamos após 24 horas. Esse exame de imagem após um dia já deve mostrar de maneira mais bem delimitada a área de isquemia cerebral, tá certo? Então aqui os cuidados pós-trombólise com alteplase. Uma outra coisa importante, a indicação do tratamento com trombectomia mecânica. Então falamos na abordagem do paciente com AVC agudo, ele chegou na emergência, o primeiro passo é estabilização, vou levar esse paciente para fazer TC de crânio sem contraste, angio-TC de vasos cervicais e intracranianos, para saber se esse paciente tem oclusão de vaso proximal. O que é oclusão de vaso proximal? Oclusão de carótida interna ou do primeiro ramo da artéria cerebral média, que nós chamamos de M1. Então, se esse paciente tem oclusão de vaso proximal, nós podemos indicar para esses casos a trombectomia mecânica, além do tratamento trombolítico com alteplase. Então, um tratamento não exclui o outro. O paciente pode ter oclusão de grande vaso, observei ali na angiotomografia de vasos intracranianos, esse paciente vai ser submetido à trombólise química e logo em seguida vai para a sala de procedimento endovascular, por exemplo, para realizar a trombectomia mecânica, então a terapia combinada. Então, como nós vamos indicar esses casos? Então, vou ficar desse lado aqui para facilitar a visualização. O paciente chegou do serviço de emergência, realizei a TC de crânio, o estudo de vasos, e eu vou determinar se esse paciente tem ou não oclusão de grande vaso. Então, aqui o LVO é a sigla em inglês de Large Vessel Occlusion, oclusão de grande vaso, M1 da artéria cerebral média ou artéria carótida interna. Se esse paciente não tem oclusão de grande vaso no estudo de vasos, então ele vai ser submetido ao RTPA, se ele chegou até 4 horas e meia, estou falando do primeiro grupo, até 4 horas e meia. Vai ser submetido, mas não tem indicação de trombectomia mecânica. Se o paciente tem oclusão de grande vaso e ele chegou até 4 horas e meia, ele vai receber a trombólise química e vai ser encaminhado para a trombectomia mecânica, terapia combinada. Segundo grupo, paciente que chegou depois de 4 horas e meia até 6 horas. Então ele não tem mais benefício com o tratamento trombolítico, com alteplase, tendo ou não oclusão de grande vaso. Se o paciente não tem oclusão, ele não vai receber nenhum tratamento trombolítico e não tem indicação de trombectomia mecânica, mas até 6 horas o paciente com oclusão de grande vaso, ele pode ser submetido à trombectomia mecânica, mesmo que não tenha realizado a trombólise química. E aí nós colocamos no grupo 4 horas e meia a 6 horas, como está aqui. Mas eu quero destacar o estudo Resilient, que é um estudo publicado aí em 2020, que mostrou que os pacientes com oclusão de grande vaso podem ser submetidos à trombectomia mecânica até 8 horas depois do ictus, com uma chance aí quase 3 vezes maior de ter uma recuperação funcional, um menor impacto na qualidade de vida. Então, em guideline, nós vemos aí 4 horas e meia até 6 horas para a realização da trombectomia mecânica, então lembre-se, até 6 horas, e no estudo Resilient, publicado em 2020, benefício até 8 horas. Geralmente não tem sido cobrado nas provas o estudo Resilient, mas você pode ficar atento e a banca precisa citar. Se não cita, segue o guideline, 6 horas, mas se comentar sobre o estudo, você já sabe até 8 horas, houve benefício aí nesta publicação em 2020. Por fim, os pacientes aí com 6, 8 horas até
24 horas. Então, se o paciente não tem oclusão de grande vaso, ele não vai realizar a trombólise química, nem tem indicação, portanto, de trombectomia mecânica, já que não tem oclusão de grande vaso. E se o paciente tem oclusão, mas já está ali além das 6, 8 horas, obviamente não vai receber a trombólise química, mas ele pode ser encaminhado para a trombectomia mecânica se eu tenho um exame avançado disponível, RM ou TC perfusão. Então eu posso avaliar a área recuperável, viável de isquemia, de acometimento ali perilesional, e se eu tenho acesso a exame avançado, esse paciente aí, depois de 8 horas até 24 horas, se ele tem oclusão de grande vaso, chegou depois, não fiz a trombólise química, esse paciente pode ser beneficiado da trombectomia mecânica. Então fica aqui para vocês a indicação do tratamento endovascular trombectomia mecânica. Naqueles pacientes que não são candidatos à trombólise com alteplase, eu vou reduzir a PA somente se maior que 220 por 120 milímetros de mercúrio. Lembrando que em casos de emergência hipertensiva, aí sim eu posso proceder com a redução na fase aguda da abordagem inicial, saturação de oxigênio manter maior que 94%, o controle glicêmico e o uso de antiagregante plaquetário, já que o paciente não foi submetido à trombólise com alteplase, ele já pode receber no primeiro dia. Então aqui os pacientes não candidatos à trombólise, tá certo? Então, abordagem aqui para o AVC em fase aguda. Agora vem algo importante que você precisa saber. Pessoal, falamos das indicações para a trombólise e agora nós vamos falar das contraindicações, terminando de responder a nossa pergunta provocadora: quais são as contraindicações para a realização da trombólise com alteplase? Então, paciente com AVC leve, o NIH ali entre 0 e 5, e aí entra uma observação, um questionamento. Se o paciente tem uma pontuação muito baixa, pode não valer a pena submeter a trombólise com alteplase, ele pode ter mais risco do que benefício. Mas e se avaliado caso a caso? Imagine se o paciente tem um déficit motor na sua mão dominante. Então o paciente tem um déficit motor, por exemplo, à direita, e somente aquilo comprometido é o sintoma clínico que ele apresenta, um déficit motor à direita envolvendo especialmente a mão, e esse paciente terá um grave impacto funcional se permanecer com essa sequela, mas a pontuação do NIH é baixa. Você indicaria ou não indicaria a trombólise neste caso para tentar uma recuperação funcional? Então, nós temos aí documentado na literatura 0 a 5, geralmente não indicar, mas claro que isso depende muito da experiência do profissional também e da avaliação de caso a caso. Então, pensar nessa possibilidade de um impacto funcional importante. Mas, para a prova aí, se isso for perguntado de forma direta, o que está descrito na literatura, AVC leve, 0 a 5 na escala do NIH, geralmente não há indicação de trombólise com alteplase. ATC com sinais de sangramento, obviamente a hemorragia contraindica. TC com grande atenuação, lembra que nós falamos da escala de Aspect, quando o paciente tem uma área de isquemia, de margens indefinidas, então parece ser uma área extensa de lesão, isso pode contraindicar a trombólise. AVC isquêmico nos últimos 3 meses, se o paciente teve um TCE grave nos últimos 3 meses ou um TCE agudo, pode estar associado, por exemplo, à manifestação do AVC, o paciente sofreu uma queda da própria altura ou de alguma altura e chegar também com um quadro de traumatismo crânioencefálico. Neoplasia intracraniana, a história de hemorragia intracraniana em qualquer tempo, história de hemorragia do trato gastrointestinal nos últimos 21 dias, alterações laboratoriais, você não precisa esperar o resultado do exame laboratorial para indicar a trombólise química, exceto no paciente que faz uso de varfarina, você precisa checar o RNI para proceder. Mas alterações limitantes para a realização da trombólise: plaqueta menor que 100.000, as plaquetas, o valor menor que 100.000, RNI maior que 1,7 e o uso de heparina nas últimas 24 horas. Então isso pode contraindicar a realização da trombólise com alteplase. O uso dos novos anticoagulantes nas últimas 48 horas, checar isso com o paciente, se ele souber informar,
com o familiar, é super importante as medicações em uso e suspeita de HSA, endocardite, dissecção aórtica, a contraindicação também para a realização da trombólise. Certinho? Então aqui as contraindicações. Seguindo, o paciente já foi atendido, você já fez os exames de imagem, tomou a conduta, indicou ou não indicou o tratamento com a trombólise, com a trombectomia mecânica, e quais os passos durante a internação desse paciente. Seguir com a investigação etiológica. Então você precisa determinar quais são os fatores de risco, o que levou o paciente a ter uma doença cerebrovascular. Ele é hipertenso, diabético, tabagista, obeso, sedentário, tem história de coagulopatia. Quais são os fatores de risco? Realizar a investigação vascular cervical e intracraniana. Então isso pode estar relacionado aí, oclusão cervical, oclusão intracraniana, qual fenômeno levou à doença cerebrovascular. Investigação cardíaca mandatória, então cerca aí de 20 a 30% das doenças cerebrovasculares, especialmente aí o AVC isquêmico, é ocasionado pela doença cardíaca, pelo fenômeno cardioembólico, então embolia de origem cardíaca, responsável por um grupo de pacientes com AVC isquêmico, mandatória investigação, e investigação de coagulopatias em pacientes jovens. Então, se o paciente tem geralmente menos de 40 anos, 45, 40 anos, em especial os pacientes que não apresentam fatores de risco, o paciente não tem nenhuma comorbidade e apresenta um quadro de AVC isquêmico, hemorrágico, nós podemos indicar a investigação das doenças da coagulação. E recebe um destaque ainda aqueles pacientes com história familiar de coagulopatia. Então, fiquem atentos para os casos aí, pacientes jovens, menos de 40 anos geralmente, que não possuem fatores de risco, em especial, a indicação a indicação aí de investigar as coagulopatias, pacientes jovens. Investigação etiológica, e aí a classificação etiológica do AVC isquêmico, classificação de Tosh, muito utilizada. Geralmente nós colocamos lá no relatório de alta do paciente, ele teve um AVC isquêmico, território tal, e colocamos lá a origem, a etiologia desse quadro. Então, TOST 1, quando o paciente tem aterosclerose de grande artéria, TOST 2, quando o paciente tem um AVC cardioembólico, mas não atribuído à FOP, ao forame oval patente, ou à comunicação interatrial, a CIA, então AVC cardioembólico excluindo essas causas. Oclusão de pequeno vaso é o TOST 3, que é o famoso AVC lacunar, muito comum. 4, AVC de outra etiologia que foi determinada, AVC isquêmico de uma outra causa, que não 1, 2, 3, mas determinada. 5, quando o paciente tem 2 ou mais causas identificadas. E o 6, o AVC isquêmico de causa desconhecida, o TOST 6. Então aqui é a classificação etiológica. Profilaxia do AVC isquêmico. Então fizemos aí a abordagem inicial, o paciente internou, investigou a etiologia, você vai realizar agora a alta hospitalar. Momento aí maravilhoso, o paciente vai sair do hospital e eu vou agora prescrever a profilaxia, o tratamento preventivo, além, claro, da abordagem dos fatores de risco, a profilaxia para que o paciente não apresente um novo evento. E aí a profilaxia vai mudar a depender da etiologia que eu encontrei. Então, se eu tenho estenose arterial intracraniana, eu geralmente prescrevo a combinação com dupla antiagregação, AS e clopidogrel, por 3 meses, mais estatina. Depois de 90 dias, eu suspendo o clopidogrel e mantenho a monoterapia com antiagregante e a estatina. Então, estenose arterial intracraniana. Se eu tenho estenose arterial extracraniana, paciente com semioclusão, oclusão das artérias vertebrais, eu prescrevo AS e estatina, aí por tempo determinado, geralmente por toda a vida. Se o paciente tem estenose arterial extracraniana, mas com acometimento das carótidas, circulação anterior, então veja só, nas vertebrais, a S-estatina, geralmente por toda a vida. Mas se o paciente tem oclusão carotídea, semi-oclusão, aí eu vou fazer um estudo diferenciado. Se o paciente tem oclusão menor que 70%, geralmente o tratamento é clínico. Nós consideramos, portanto, a carótida já sintomática, se foi do lado que gerou a isquemia, mais uma estenose menor que 70%, tratamento medicamentoso com AS e estatina aí em alta eficácia.
E se o paciente tem uma oclusão maior que 70%, no caso uma semioclusão maior que 70%, mas não chega a uma oclusão completa, esse paciente pode se beneficiar do tratamento cirúrgico. Esse termo ainda é controverso na literatura, se todos os pacientes deverão ser submetidos ao tratamento cirúrgico, se realmente é benéfico, mas há indicação para a realização de angioplastia ou endarterectomia da carótida sintomática quando há oclusão maior que 70%, semioclusão maior que 70% e não há oclusão total ainda. Então, esses pacientes com a carótida sintomática, estenose arterial extracraniana, sistema carotídeo. Próximo, paciente com AVC cardioembólico, a principal causa é a fibrilação atrial, aí sem dúvida a principal causa do AVC cardioembólico. Então, tratar a doença de base cardíaca que você encontrou e anticoagular esse paciente com AVC cardioembólico com uma doença crônica como FA, geralmente, além do tratamento da causa base, a indicação de anticoagulação fica por toda a vida. E por fim, o AIT ou o AVC lacunar, então AVC aí de pequenos vasos, ramos profundos. Esse paciente nós prescrevemos a dupla antiagregação, AS clopidogrel, por 3 semanas, 21 dias. Depois mantemos monoterapia aí, e a monoterapia com AS, antiagregante, e a estatina também por toda a vida. Então aqui a profilaxia do AVC isquêmico, a depender da causa que nós encontramos na investigação etiológica, tá certo? Então, mais uma parte aqui concluída, fiquem atentos, vem algo aí importante que a gente vai tentar detalhar para vocês. Pessoal, falamos aqui da profilaxia e aí nós citamos ali no final o paciente com AVC lacunar e o paciente com AIT, o famoso acidente isquêmico transitório. Como eu faço a abordagem do AIT neste caso? Então, primeiro definindo, né, o AIT é quando o paciente apresenta um quadro de disfunção neurológica, que obrigatoriamente é reversível. Então, o paciente tem um quadro transitório, por isso o nome acidente isquêmico transitório, e por muito tempo se priorizou a avaliação com base no tempo de reversão dos sintomas. Então, o paciente que tem reversão dos sintomas até 24 horas, ele tinha um AIT, se os sintomas permanecem além de 24 horas, era um AVC. Na verdade, isso tem caído por terra, o que importa hoje é avaliar se o paciente tem lesão tecidual. Por quê? Porque o paciente pode ter um AVC lacunar, ter manifestação clínica e o sintoma também melhorar. Não é incomum observar paciente ter um AVC de um território muito pequeno e os sintomas melhoram e ele segue assintomático. Então, como eu vou diferenciar se o paciente teve um AIT ou ele teve de fato um AVC lacunar que os sintomas melhoraram? Com base na ressonância. Se tem lesão tecidual, é AVC. Se não tem, fica como AIT. Então é importante que esses pacientes sejam submetidos à ressonância. Na fase aguda, nós conseguimos observar a presença de área de restrição à difusão, que já documenta uma área de isquemia cerebral. Então, uma disfunção neurológica transitória, mas sem lesão tecidual. Aí nós vamos classificar como AIT. E como nós vamos proceder com a investigação, a abordagem do paciente com AIT? Nós vamos classificar com base na avaliação da escala do ABCD2, se o paciente era de baixo risco, moderado risco ou alto risco para desenvolver posteriormente um AVC de fato. Então, a graduação do risco para instituir as medidas aí e definir se eu vou investigar esse paciente ou não. Então, a escala do ABCD2 é baseada nesses itens. Nós vamos considerar aí a pontuação de 0 a 7, que é a pontuação máxima, e nós vamos classificar se o paciente pontua de 0 a 3, baixo risco, 4 a 5, moderado risco, 6 e 7, alto risco. Se o paciente tem idade maior ou igual a 60 anos, ele pontua 1. Na PA, se maior ou igual a PA sistólica a 140 ou a diastólica maior ou igual a 90, pontua 1. Se o paciente tem hemiparesia, ele pontua 2. Se é somente alteração da fala, ele pontua 1. Se outros sintomas, 0. A duração dos sintomas, se maior ou igual a 60 minutos, ele pontua 2. Se 10 a 59 minutos, ele pontua 1. Se a duração dos sintomas for menor que 10 minutos, ele não pontua. E o D2, duração e diabetes, se ele pontua ali, o paciente é diabético, ele pontua 1. Definir se o paciente é de baixo risco, moderado, alto risco. Quando eu vou internar o paciente com AIT para investigar? Se o paciente pontua na escala do ABCD2 um valor maior ou igual a 3, eu devo internar para investigar, mas se o paciente tem uma pontuação menor
0 a T2, mas eu tenho uma alta suspeita de isquemia, posso internar para investigar, ou se o paciente não terá condições de fazer a investigação ambulatorial. Eu posso internar esses casos para investigar e determinar se o paciente teve de fato uma lesão definitiva ou não, se esse paciente tem alguma outra condição associada que o coloca sob risco de desenvolver ali nas próximas semanas, nos próximos meses, um AVC isquêmico, tá certo? Então fica aqui para vocês o fechamento do AIT. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa aula, garanto que será menor, que é o AVC hemorrágico e HSA. Vamos começar então falando agora das lesões hemorrágicas do sistema nervoso, falando da hemorragia intraparenquimatosa, famoso AVC hemorrágico. Nós temos aqui os fatores de risco. Sem dúvida, o principal fator de risco associado à hemorragia intraparenquimatosa é a hipertensão arterial, é o principal fator, mas também a idade, assim como o AVC isquêmico, as doenças cerebrovasculares de forma geral aumentam o risco com a idade, doença renal crônica. Queria chamar a atenção para vocês da angiopatia amiloide, uma causa comum de hemorragia cortical lobar em pacientes idosos, geralmente acima dos 70, 80 anos, que apresentam angiopatia amiloide, um depósito amiloide na parede dos vasos, que leva ao rompimento dessas estruturas, causando episódios, muitas vezes mais de um, de hemorragia lobar, inclusive em pacientes normotensos. Então, angiopatia amiloide, condição aí que pode gerar hemorragia lobar, focos hemorrágicos em pacientes idosos, geralmente normotensos. Então, angiopatia amiloide, pelo depósito amiloide na parede dos vasos. Uma formação arteriovenosa, uma causa comum de sangramento em pacientes jovens, então condições congênitas, o paciente tem uma malformação arteriovenosa desde o nascimento e ali na segunda, terceira década de vida ele pode ter uma lesão hemorrágica pelo rompimento dessas estruturas vasculares devido à malformação. Então, uma malformação arteriovenosa é causa de hemorragia intracraniana, intraparenquimatosa em pacientes jovens. Alcoolismo, vasculites, endocardite, o uso de drogas ilícitas, especialmente o uso de cocaína e a utilização de anticoagulantes. Às vezes o paciente usa para tratar alguma outra condição e pode ter uma lesão hemorrágica intracraniana. A apresentação clínica, além do déficit neurológico, que acontece assim como AVC isquêmico, geralmente esses pacientes apresentam cefaleia. A cefaleia é muito mais comum na apresentação clínica do AVC hemorrágico do que do AVC isquêmico. Náuseas, vômitos, hipertensão podem estar associadas aí também ao déficit neurológico, forma súbita, ictal. Paciente, eu coloquei aqui para vocês os principais locais de hemorragia intraparenquimatosa. O principal local é o putamen, 40% dos casos, estrutura ali dos núcleos da base, ramos profundos. Então, fiquem atentos, perguntar qual a principal topografia para hemorragia intraparenquimatosa, AVC hipertensivo clássico, região do putamen, 40% dos casos. Mas o paciente pode apresentar hemorragia lobar, lembrem-se da angiopatia amiloide para hemorragia lobar em pacientes idosos, hemorragia talâmica, ramos profundos também, hemorragia cerebelar e no tronco encefálico o principal local é a ponte, hemorragia pontina. Temos aqui o AVC hipertensivo clássico, região núcleo capsular à esquerda, então imagem na tomografia em fase aguda de uma região hiperdensa, branca, sangue é hiperdenso na tomografia na fase aguda, e aqui nós temos uma imagem de um AVC da região do cerebelo à esquerda. Observem aí a imagem também hiperdensa no hemisfério cerebelar esquerdo. Então, duas imagens aqui do AVC hemorrágico. Qual a conduta nesses casos? Como eu vou proceder na abordagem desse paciente? Obrigatoriamente proceder com a internação hospitalar. Esses pacientes precisam permanecer internados, às vezes até encaminhados para a unidade de terapia intensiva devido à gravidade. Realizar TCE de crânio imediatamente na chegada ao hospital. Lembrando, sempre na abordagem da suspeita de AVC, de doença cerebrovascular, descartar hemorragia. Isso é fundamental. Então, TCE de crânio, até porque nós descartamos para indicar, nos casos de isquemia, a trombólise nos pacientes que são candidatos. Controle pressórico adequado, geralmente nós mantemos aí a PA em torno de 140 a 160 a PA sistólica na fase aguda, então evitar que o paciente fique
fique hipotenso, isso pode até gerar uma dificuldade na perfusão cerebral e piorar o déficit do paciente. Então, controle pressórico mantendo aí, idealmente, a PA sistólica em torno de 140 a 160 milímetros de mercúrio. Investigação da etiologia, avaliar, em alguns casos, a conduta cirúrgica, principalmente se o paciente tem hemorragia muito extensa, compressão de outras estruturas. Então, isso pode ser necessário. Considerar profilaxia para crise convulsiva. Geralmente nós iniciamos se o paciente apresenta o primeiro episódio durante a internação, mantemos durante a internação, pelo menos até a reabsorção do hematoma, a profilaxia com medicação antiepiléptica e a prevenção e tratamento de outras complicações que podem ocorrer, como hidrocefalia, enfim, outras complicações associadas à hemorragia intraparenquimatosa, o AVC hemorrágico. Vamos agora para a HSA. Essa despenca nas provas, cai com muita frequência. A HSA é a queridinha das provas, é a hemorragia subaracnoide. Na grande maioria das vezes, o sangramento no espaço subaracnoide será devido à rotura de aneurisma cerebral. Nós chamamos de HSA aneurismática, corresponde a 85% dos casos, uma condição grave com alta taxa de mortalidade. Ela é mais comum em mulheres, geralmente ali dos 40 aos 59 anos, então mulheres mais jovens. A clínica clássica é a cefaleia entrovoada, então um paciente que apresenta um quadro de cefaleia súbita, de forte intensidade, que atinge o pico máximo da dor em até 1 minuto, descrito por mais de 80% dos pacientes como a pior cefaleia da vida. Então esta é a cefaleia entrovoada, e a questão vai detalhar isso para vocês. Paciente jovem com quadro de cefaleia súbita, intensa, relacionado ou não ao exercício, descrevendo como a pior cefaleia já sentida, lembrem-se de HSA. E pessoal, isso cai muito, bem mais do que a hemorragia intraparenquimatosa, AVC hemorrágico clássico. A HSA é muito mais cobrada nas provas. E a presença de sinais neurológicos você pode observar. Geralmente o paciente que está consciente vai contar a história da cefaleia para vocês, mas o paciente pode chegar com rebaixamento do nível de consciência, ou às vezes foi encontrado sem consciência e é trazido por outros aí ao serviço de emergência. Vocês podem observar déficits neurológicos focais, não são tão comuns como no AVC, mas podem ocorrer, queixa de náuseas, vômitos, vertigem e crises convulsivas. Pelo esse aspecto irritativo do sangue no espaço subaracnoide, é comum que os pacientes apresentem aí na fase aguda, ou às vezes até na abertura do quadro, uma crise convulsiva. Então isso é comum, um dos sinais neurológicos comuns na apresentação clínica da HSA. Agora vem uma pegadinha aí, você não pode cair nessa, fiquem atentos. Pessoal, o paciente chegou com um quadro de cefaleia entrovoada, aquele quadro clínico clássico descrito. Você pensou no quadro de HSA, hemorragia subaracnoide. Qual o primeiro passo após a estabilização do paciente? É realizar a TC de crânio sem contraste. Então, a TC de crânio sem contraste simples é o exame de escolha na abordagem do paciente com suspeita de HSA. A tomografia simples tem uma sensibilidade maior que 99% para identificar a presença de sangue no espaço subaracnoide nas primeiras 6 horas após a ruptura aneurismática. Uma sensibilidade altíssima, caindo aí para 95%, 93% nas primeiras 24 horas. Continua alta. Então a TC de crânio é o exame de escolha. E aí, somente naqueles pacientes que eu tenho uma TC de crânio normal, mas mantém a alta suspeita de rotura aneurismática, de HSA, aí eu vou indicar a coleta do líquor. Então, a TC de crânio e o líquor juntos configuram o padrão ouro para o diagnóstico da HSA, da hemorragia subaracnoide. Mas eu inicio com a tomografia de crânio, vou conseguir identificar a maioria dos casos. Se a TC veio normal e eu tenho uma alta suspeita clínica de HSA, aí eu vou proceder com a coleta do líquor para identificar a presença de sangue no espaço subaracnoide, tá certo? Então, TC de crânio e líquor configuram o padrão ouro, mas a TC é o primeiro passo, fiquem atentos aí na prova e na vida.
Falando aqui ainda da HSA, topografia mais comum do aneurisma, artéria comunicante anterior, falamos dela lá na parte da anatomia, né? A artéria comunicante anterior fecha o polígono de Willis na porção anterior, comunicando as artérias cerebrais anteriores. 40% dos aneurismas estão nesta topografia. Bifurcação da artéria cerebral média, segundo local mais comum, 20%. Exame complementar, angio-TC, vai me direcionar aí na programação terapêutica, na localização topográfica do aneurisma. Então, a angiotomografia geralmente o exame inicial, porém, a angio-TC tem uma limitação para identificar aneurismas com menos de 3 milímetros. Então, posso ter uma limitação aí na avaliação de aneurismas pequenos com a angio-TC. A arteriografia cerebral é um exame muito eficaz, útil para identificação topográfica, inclusive dos aneurismas pequenos. E o mais importante, a angiografia cerebral, também chamada de arteriografia, a mesma coisa, também é um procedimento terapêutico. Então, posso identificar a lesão e já realizar a abordagem endovascular com a arteriografia ou angiografia cerebral. Então, estando disponível, posso realizar a angio-TC, mais disponível do que a arteriografia, e aí já posso fazer a programação terapêutica daquele paciente com cirurgia aberta ou procedimento endovascular. A arteriografia cerebral ou angiografia tem essa vantagem, é um procedimento diagnóstico e também terapêutico, já posso ali realizar a abordagem e o tratamento endovascular da rotura aneurismática, tá certo? Trouxe uma tabela aqui para diferenciar algo que eu já vi aparecer nas provas, tá? Bem importante, que é a diferenciação quando você faz a coleta do líquor dos tubos de um quadro de acidente de punção para HSA. Então, na coleta do líquor, na punção lombar, como eu vou diferenciar com a presença de sangue, se aquilo se é sangue no espaço subaracnoide ou se eu tenho um acidente de punção ali durante a coleta. Então, o que eu observo na HSA? Observo o aumento da pressão, eu tenho sangue no espaço que deveria ter só líquor. Então, aumenta a pressão de abertura quando eu realizo a punção lombar na HSA. Elevação da contagem de hemácias. Então, você vai observar que os tubos coletados possuem aí uma elevação na contagem de hemácias acima do limite normal e não diminui na comparação do primeiro para o último tubo. Geralmente fazemos coleta de 3 ou 4 tubos, mas uma elevação da contagem sem diminuição, sem diferença de um tubo para o outro. O sangue está ali junto ao líquor no espaço subaracnoide. Xantocromia presente, eu tenho a degradação das hemácias no líquor e aí esse aspecto, a coloração amarelada ou rósea. E depois da centrifugação do líquor, as hemácias estão degradadas. Logo após a rotura, elas ficam ali por um período e se degradam no líquor. Então, após centrifugar, elas não estarão mais íntegras. Esses são os achados na coleta do líquor na HSA. E no acidente de punção, né, eu coleto ali, vi a presença de sangue, será que é sangue no espaço ou um acidente durante a punção? Então, geralmente, no acidente de punção, a pressão de abertura ela é normal. A redução na contagem de hemácias do primeiro para o último tubo, terceiro ou quarto. Então, o primeiro vem com a presença de sangue, passado ali, entrei no espaço, a coleta seguinte virá com menos, a coleta seguinte com menos ainda. Então, a redução na contagem de hemácias quando eu comparo o primeiro tubo de coleta, que veio com presença de sangue, com o último tubo. A ausência de xantocromia e quando eu centrifugo o líquor, eu tenho as hemácias ainda íntegras. Acabei de coletar, veio o acidente de punção, as hemácias não estão ainda degradadas, estão íntegras. Então, isso ajuda a diferenciar, já vi questão de prova sim, inclusive com a imagem dos tubos, perguntando, é mais provável que seja um acidente de punção ou um sangue no espaço subaracnoide. Então, aqui essa tabela é importantíssima para você diferenciar um caso do outro. Aqui temos a imagem, um aneurisma na arteriografia cerebral e aqui a presença de sangue no espaço subaracnoide, inundando aí esse espaço, inclusive os ventrículos laterais ali na outra imagem. Sangue em fase aguda, imagem hiperdensa, branca, aqui na TC em um paciente com HSA, tá certo? Então, fechamos aqui a HSA,
tema importantíssimo, fiquem atentos, isso cai nas provas, HSA e dentre as lesões hemorrágicas, sem dúvida, a mais cobrada, tá certo? Agora vamos lá, vem algo aí que cai na prova. Vamos responder a nossa questão. Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro com a história de fraqueza súbita no lado direito do corpo há 2 horas, um déficit súbito. E que tal? Há 2 horas, uma hemiparesia à direita. Durante a atividade, sem cefaleia, sem perda de consciência, sem antecedentes patológicos anteriores. No exame neurológico, o paciente se apresenta consciente, com afasia de expressão, segundo o déficit aí, então tem um déficit motor à direita e uma afasia de expressão, acometimento frontal à esquerda, justifica o déficit motor à direita, córtex frontal, área motora, e alteração da fala. Também a área motora não só do corpo, mas da fala, a área de Broca, está no lobo frontal esquerdo. Então, esse paciente, a princípio, tem um quadro clínico compatível com o AVC da artéria cerebral média esquerda. Então, no exame neurológico, a afasia de expressão, hemiparesia direita, de predomínio braquifacial, Babinska à direita, já sinal de liberação piramidal, hipotonia à direita, na escala do INAH ele pontua 10. APA 150/90, então um valor adequado para proceder com a trombólise, glicemia normal 80 e ATC de crânio sem alterações. O que isso quer dizer? Que eu descartei hemorragia. O paciente tem uma síndrome clínica compatível com AVC, ele tem ictus de 2 horas, esse paciente tem sinais vitais normais, APA 150/90, tem a glicemia normal e a ATC de crânio descartou hemorragia. É um paciente candidato à trombólise com alteplase. TC sem alterações e o eletro com fibrilação atrial. Você acha que essa informação aqui está à toa, do nada, que o paciente tem FA? Ele quer te dizer que esse paciente tem uma origem embólica cardíaca para esta lesão. Então, possivelmente, trata-se de um AVC cardioembólico. Vamos para as alternativas. O diagnóstico etiológico é a conduta terapêutica mais indicada nesse caso. Quais são? Aí, diagnóstico e conduta. Letra A, AVC isquêmico, arteriotrombótico, antipertensivo via oral. Não, o paciente tem um AVC isquêmico cardioembólico, provavelmente, e a indicação de realizar a trombólise. Letra B, AVC hemorrágico. Não, já descartamos aqui, a TC veio normal. Letra C, AVC isquêmico embólico, ótimo, cardioembólico, embólico. Trombolítico é V, muito bem, tem indicação. Ele tem um déficit mensurável no exame clínico, tem um ictus de 2 horas, o NIH é 10, aí maior, igual a 6. O paciente tem o exame físico compatível com a lesão que eu espero e a TC de crânio descarta hemorragia, sinais vitais sem alterações que contraindiquem a trombólise. Esse paciente é um candidato ao trombolítico é V. Então, gostei da letra C, vou segurar. Letra D, AVC arteriotrombótico, não, cardioembólico. AS, não nesse momento, o paciente tem indicação de trombólise. Letra E, AVC isquêmico embólico, ok. Clopidogrel 75, não, trombólise para o paciente. Resposta letra C, um AVC isquêmico cardioembólico e a indicação é realizar o trombolítico endovenoso. Resposta letra C, gabarita a questão. Pessoal, finalizamos aqui. Certamente agora você conhece as indicações e contraindicações para a trombólise química, bem outros aspectos aí importantes para a abordagem do paciente com AVC agudo, isquêmico ou hemorrágico, tá certo? Desejo para vocês aí boa sorte nos estudos e um grande abraço.